Hoje separei aqui 15 frases, 15 expressões muito utilizadas no cotidiano e vamos analisar com exemplos reais, como sempre gostamos de fazer aqui. Eu gosto de mostrar a aplicação para vocês em vídeos de YouTube, em filmes algumas vezes, como vai ser este o caso aqui. Vamos iniciar então, galerinha. Separei aqui 15 expressões, vamos ver se vocês já conhecem algumas delas, se já conhecem todas, mas mesmo que conheçam as expressões, tem também a aplicação nas cenas, né? Então tem mais coisas além da expressão em muitos casos, então vocês vão se desafiar na parte de compreensão também. E a primeira frase que eu trouxe aqui, muito útil, inclusive você vai aplicar muito em conversação, vai escutar muito japoneses usando ela, que é o doshio. Doshio, quando você está naquela situação de e agora, né? O que que eu faço? Doshio, ou o que que a gente faz agora? Pode ser também, dependendo do contexto, né? Doshio. Para começar, vamos ver aqui uma aplicação em frase para você entender um pouquinho melhor o uso do doshio. Por exemplo, doshio, jikan ga nai. Doshio, jikan ga nai. Então, doshio, tipo, o que que eu faço? E agora? Dá para você guardar isso daqui como uma expressão, né? O que que eu faço e agora? O que eu vou fazer? Doshio, jikan ga nai. Se eu falo que alguma coisa ga nai, eu tô falando que não tem alguma coisa. E jikan é de tempo, horário. Jikan ga nai, não tem tempo. Então, nossa, o que que eu faço agora? Não tenho mais tempo, não dá mais tempo. É nesse sentido, tá? O doshio. Vocês já conheciam essa? Tranquilo por enquanto? E eu vou colocar aqui, ó, vou até aumentar o volume que o Igor falou que estava baixo. Então vamos lá para a aplicação desse doshio em uma cena. Bora ver. これからどうしようか。これからどうしようか。Cortou um pouquinho o começo, né? Mas era um korekara no início. Vou tocar mais uma vez. これからどうしようか。これからどうしようか。これからどうしようか. Então, esse これから pode ser um e agora, até mesmo dependendo do contexto, um e agora no sentido de daqui pra frente, né? Daqui pra frente, de agora em diante, pode ser também. これからどうしようか. Pode usar o ka no final também, né? Pode ser que apareça. Poderia falar どうしよう também, simplesmente mudando a entonação no final para algo interrogativo. どうしよう. O que que a gente faz? E agora? O que que a gente faz? Tá? どうしよう. Vamos tocar mais uma vez. Lembrando que no comecinho ela solta um これから que cortou um pedacinho, né? これからどうしようか。これからどうしようか? O que que nós vamos fazer agora? E agora? Daqui em diante, o que nós vamos fazer? Beleza? Então a primeira da nossa lista era o doshio. A outra também deveras útil, aparece bastante, que é o kyotsukete. Kyotsukete pode ser um se cuida ou toma cuidado. Às vezes quando tá, sei lá, tô saindo de casa ou tô, uma vez falaram pra mim indo embora de um restaurante. Na época que eu fiz intercâmbio. Estava com um amigo meu. Ele morava comigo, na verdade, né? Francês. Fomos lá no barzinho. E a gente ficou um tempão lá, conversando, bebendo. E daí eu não sei se era comum do restaurante para eles falarem na hora que o pessoal vai embora ou se ficaram preocupados com a gente, mas eu lembro que eles saíram, né? A gente tava saindo e eles, Kyotsukete, né? Kyotsukete, Kyotsukete, toma cuidado, se cuida, hein? Kyotsukete. Dando tchau, portanto, podemos usar já, né? Pode ser um, então tá, barra. Tchau, tchau, né? Já, né? Pode ser um tchau. Já, né? Kyotsukete. Kyotsukete, se cuida, hein? Toma cuidado, kyotsukete, né? Até dá pra colocar um né aqui no final. Bem comum também. Kyotsukete.
Vamos ver se vocês vão entender a aplicação na cena que eu trouxe. Aqui a frase é um pouquinho maior, mas tem um Kyotsukete no meio. Vamos ver se alguém entende tudo. Eu não sei porque quando eu coloco as cenas aqui, ele corta o comecinho delas, né? Eu fico, meu Deus, por que você faz isso, cara? Mas no comecinho da frase, ele fala spray, spray, tá? De spray, spray, que ele tá ali com spray, né? Mais uma vez, spray, e daí nessa cena foi mostrado o seguinte: spray sochi tondemasu kara kiotsukete kudasai ne. Spray sochi tondemasu kara kiotsukete kudasai ne. Essa aqui era mais difícil, né? Nós temos o spray, como eu tinha falado para vocês, de spray, e sochi pode ser um aí para esse lado, nesse caso, né? Por aí. Tondemasu. Esse tondemasu vem de tobu, que é voar. Se eu falo tondemasu, tondeimasu, é que está voando. Então o spray está voando para esse lado, está voando aí. Sochi tondemasu kara. Esse kara como uma justificativa. Então, ele está voando para esse lado aí. Então, kyotsukete. E o que é esse kudasai? Porque a gente já tinha visto o kyotsukete. Toma cuidado. Eu até falei que poderia aparecer com um né também. Viu? Toma cuidado. Toma cuidado, tá? Kyotsukete né? E o kudasai, quando a gente tem com o verbo na forma T, é uma forma mais educada. Então ele tem uma nuance de por favor. Até vou colocar entre parênteses aqui, ó. Toma cuidado, por favor, tá? Kyotsukete kudasai. Beleza? Mais uma vez. E daí tem o outro reclamando, né? Yamero yo! Yamero! Para, meu! Para com isso! Yamero yo! Beleza? Então, ó, já vimos o doshio e o kyotsukete. Agora, temos uma palavra. Apesar de ser uma palavra isolada, muitas vezes eles usam só ela como resposta para alguma coisa, né? Que é o muri. Muri. Quando você fala que não dá, que é impossível alguma coisa. Isso aí é impossível. Às vezes eles até, os japoneses repetem várias vezes, né? Muri, muri, muri. Não, não dá, não tem como. Isso aí não tem como, mano. Muri. Muri desu. Muri. Beleza? Algo impossível. Não dá. Muri. Vamos para um exemplo. Kyouju ni owaraseru no wa muri. Kyouju ni owaraseru no wa muri. Kyou significa hoje. Talvez você já saiba. Mas essa daqui talvez seja uma expressão nova para você. Esse kyouju ni, se for pegar bem ao pé da letra, dentro de hoje, durante o dia de hoje. Então é como um ainda hoje, né? Até a meia-noite de hoje, kyouju ni e o owaraseru. Nós temos o verbo owaru, owaru, que é terminar, finalizar. Esse daqui também, se a gente for pegar bem a função aqui, traduzir bem ao pé da letra também, owaraseru seria algo como fazer com que acabe. Então, fazer com que finalize, conseguir finalizar, vamos pensar assim. Owaraseru no wa muri. Eu estou falando que é impossível finalizar ainda hoje. E por que tem esse no aqui? Nós temos a partícula wa, que tem aquele sentido de falando sobre. Então, falando sobre finalizar hoje, o que tem? Muri. É impossível. Não tem como.
E o no está aqui porque eu não poderia colocar diretamente, né? O araseru wa muri. Como nós temos um verbo aqui, tem a regrinha que eu preciso colocar um no depois dele. Quando eu vou dar uma característica, ou seja, eu vou falar alguma coisa sobre uma ação, aqui eu estou falando que a ação é muri, que ela é impossível. Eu preciso colocar esse cara aqui depois do verbo, tá? Não poderia falar o araseru wa muri. O araseru no wa muri. Então, ó, o Noricius falou que vai usar hoje na empresa dele. Kyouju ni owaraseru no wa muri. Terminar hoje, não tem como. Impossível. E aqui, vamos para o nosso exemplo com muri. Mais uma vez. Essa cena aqui, inclusive, estava na thumb, né? Do vídeo. Não sei se vocês repararam. Vou tocar mais uma vez para vocês tentarem entender a fúria dele. Vamos lá. Vamos por partes aqui. Primeiro, esse mo. O mo tem duas funções que ele aparece bastante, né? Dois sentidos que ele aparece bastante. Pode ser um já, no sentido de já fiz alguma coisa, sei lá, mo benkyou shimashita. Já estudei, mas em casos como esse daqui, quando eles estão reclamando, quando eles estão nervosos, eles usam também o mo. Então aqui é mais um resmungo, é tipo, nossa, mano, que saco, meu. Até o dakara também aqui ele tá usando mais como uma expressão de raiva. O dakara, muitas vezes ele justifica algo, né? É porque ou por causa disso, mas aqui também é mais nessa ideia de algo que a pessoa tá brava, né? Muitas vezes é como um já disse, já falei. Até essas duas coisas aqui indicam um eu já disse. Mas o dakara parece que expressa ainda mais raiva do falante nesse caso. Então, dakara mo muri. Aqui eu até teria que ver de acordo com o contexto, porque, como eu falei, esse mo pode ser simplesmente raiva ou um já mesmo, né? Mo muri nanda. Muri nanda. Talvez você tenha aprendido que alguma coisa afirma algo, né? Fala que é alguma coisa. Então eu poderia falar murida. É impossível. Não tem como. Mas nós temos aqui o nan, né? Junto com adjetivos, com substantivos. Quando eles estão explicando, contando mais sobre alguma coisa, ele pode aparecer. Se você acompanha sempre as nossas aulas aqui, você vai reparar que sempre aparece um só essa letra do hiragana, depois de verbos, quando estão contando, explicando algo. O nan, nesse caso aqui, tem a mesma função. Tá? Ele está explicando mais detalhadamente alguma coisa, né? Nesse caso, dakara, mano, mo muri nanda. Já falei que é impossível, que não tem como. E te está indicando o que ele já falou, né? Então, já disse que não tem como, eu já falei. Já disse que não dá mais. Mo muri. Já é algo muri, que não tem como. Algo impossível, né? Vamos ouvir mais uma vez, então. Beleza? Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa. E não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.